Muito obrigada, senador Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu volto a essa tribuna para, mais uma vez, falar sobre um assunto que entendo que precisa amplamente ser debatido em todo o país, não apenas pelo parlamento, Desculpa, senador. Desculpe, senadora Vanessa Graça, eu tenho um espirro aqui fora de hora. Não apenas pelo parlamento. Pronto, senador, agora sou eu que não consigo falar. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu digo que, e volto a essa tribuna para tratar do assunto que tem sido uma matéria de grande debate pelos meios de comunicação, pelo parlamento brasileiro, pelo poder judiciário, pelo poder executivo, tanto na esfera federal como na esfera dos estados, das unidades da federação. Eu me refiro ao tema distribuição dos royalties do petróleo. Nos últimos anos, nós votamos, senhor presidente, entre Câmara e Senado, aproximadamente em torno de 7 vezes a matéria, né? Modificando o relacionamento e a repartição dessa riqueza brasileira de uma forma mais justa, de uma forma mais distributiva entre todos os estados brasileiros, inclusive entre os estados não produtores. Esse debate, sem dúvida nenhuma, ganhou força em nosso Brasil, em nosso país, a partir do momento em que se descobre a grande reserva de petróleo do pré-sal. É uma reserva que vai do estado do Espírito Santo, aproximadamente até o estado de Santa Catarina, que tem em torno de 200 quilômetros de extensão e que está distante do litoral brasileiro, ou seja, distante do território brasileiro, a aproximadamente 250 a 300 quilômetros, senador Waldir Raupp. O que significa dizer que este petróleo do pré-sal, que está distante do continente, do litoral, a mais de 200 quilômetros, não pode receber, quanto à repartição dos benefícios, dos royalties principalmente, ele não deva receber tratamento igual ao petróleo que está ou em território, em terra firme, ou então na costa muito próxima do litoral, que é o caso dos nossos poços de petróleo que vinham sendo explorados até os dias atuais. Obviamente que o impacto ambiental causado pela exploração do petróleo no pré-sal não é o mesmo impacto ambiental causado pela exploração do petróleo próximo ao continente, muito próximo ao continente, ou até mesmo em terra firme. Então, esse debate da necessidade de melhor distribuir essa riqueza para o Brasil, para os estados e municípios brasileiros, tomou força, de tal sorte que, com muita determinação, o Congresso brasileiro, e não diria apenas determinação, mas até com muita segurança e com muita responsabilidade, porque tem gente que acha que não estaria havendo responsabilidade por parte das bancadas dos estados não produtores, senador Cássio, o que não é verdade. Nós, com toda a responsabilidade, debatemos a matéria. Debatemos, votamos uma vez, votamos 2 vezes, votamos 3, 4, 5, 6 vezes a matéria. E quando vetada pelo Poder Executivo, tivemos a capacidade de nos organizarmos e votar também a derrubada deste veto. E o que nós assistimos de lá para cá? Primeiro, foi que vimos uma votação frustrada por uma medida liminar dada pelo ministro Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. E, decidido, por fim, a não mais validade dessa medida liminar, voltou-se a reunir o Congresso Nacional, voltamos a reunir e fizemos novamente a votação. Feita a votação, que muda não contrato, mas muda a regra
de distribuição de recursos que são públicos. Foi isso que nós mudamos. Feito isso, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal e, novamente, conseguiram uma medida liminar desta feita proferida pela ministra Carmen Lúcia, que na última segunda-feira garantiu a liminar, concedeu liminar a uma ação impetrada pelo Estado do Rio de Janeiro e, dessa forma, não mais invalidando, posso melhor dizendo, invalidando artigos da lei que trata dessa nova distribuição de petróleo. E os argumentos que foram elencados pelo Estado do Rio de Janeiro, senhor presidente, eles giram em torno da questão da falta de uma segurança jurídica, gira em torno da frustração de recursos públicos, da frustração na arrecadação de recursos públicos e também se referem à questão de que estão sendo mexidos em contratos já assinados. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer, repetir, e aí eu me socorro também com os governadores. Ontem tivemos na casa uma reunião para tratar de ICMS, que também é uma mudança no Pacto Federativo Brasileiro, nas regras, porque se vigorasse algumas das observações que estão sendo feitas, nós jamais mudaríamos qualquer regra do Pacto Federativo Brasileiro, porque isso também frustra, senhor presidente, senador Suplicy, frustra a arrecadação de vários estados brasileiros. Quando se muda a regra de FPE, quando se muda regra de ICMS, nós estamos frustrando, sim, de alguns e ampliando de outros a capacidade de arrecadação. Mas os governadores foram questionados e perguntados pela imprensa, por jornalistas, no dia de ontem, e, obviamente, os que representam os estados produtores, que são 3, principalmente o estado do Rio de Janeiro, eles falaram que, de fato, a medida seria aprovada por todos nós, seria inconstitucional. Já governadores como o governador do Rio Grande do Sul, do Piauí, elencaram muitos argumentos no sentido de mostrar que não há nada de inconstitucional na lei aprovada pelo Congresso Nacional. Absolutamente nada. E vamos aqui, senhor presidente, às questões. Quanto aos contratos, senhor presidente, eu repito, nós não estamos mexendo em contratos. Não estamos. Existem, sim, em torno de 30% aproximadamente do petróleo do pré-sal já está contratado, já foi licitado. Esses contratos, eles não estão sendo mexidos. O que nós estamos mexendo é no resultado da parcela que pertence ao poder público, que pertence à União, e que, de acordo com uma regra, uma lei nacional, essa parcela é dividida de acordo com essas regras dessa lei. Essa lei que está sendo modificada, não são os contratos. Careceria um período de adaptação, um período de transição? Até penso que sim, senhor presidente. Até penso que sim. Entretanto, dizer que estamos mexendo no contrato, eu, sinceramente, quero afirmar com uma convicção pessoal muito forte de que não vejo nessa medida a mudança de qualquer contrato já assinado. Sobre a frustração na arrecadação de recursos e que isso traria uma insegurança. Repito, nós aprovamos ano passado uma resolução aqui no Senado Federal que mudou profundamente e impossibilitou estados brasileiros que praticavam aquilo que nós chamamos de guerra dos portos, ou seja, que concediam incentivos fiscais para a entrada de produtos através de seus portos. Com a aprovação da resolução ano passado, alguns estados brasileiros, principalmente Santa Catarina, aí também Espírito Santo, Goiás e outros, tiveram uma frustração na sua arrecadação. O que não significou dizer que a resolução tenha sido considerada inconstitucional. Ou seja, senhor presidente, eu penso que nós precisamos resolver rapidamente essa questão. O Supremo acena
para um julgamento da matéria logo depois da Semana Santa. Eu espero que de fato ocorra e que esse julgamento seja imparcial, que não estejam os ministros e as ministras com os olhos voltados somente para o Rio de Janeiro, mas olhem para o Brasil inteiro, olhem para o fato da diferença do petróleo do pré-sal com o que tem inclusive um regime diferenciado, não de concessão e sim de partilha, e não apenas para esses estados, porque se há perdas para alguns, a grande maioria perde com a regra atual e se essa regra for mantida. Veja, senhor presidente, em 2020, se as regras não mudarem, até 2020, eu aqui quero repetir um pronunciamento que o senador Cícero Lucena fez dessa tribuna, baseado num estudo realizado pela consultoria do Senado e que mostra, senadora Lídice, que até 2020, se não mudarmos a regra, as receitas projetadas seriam em torno de 35 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 20 bilhões de reais ficaria exclusivamente no estado do Rio de Janeiro. Nos estados produtores, em 3 estados, quase 15 bilhões, ou seja, mais de 73% iriam para o Rio de Janeiro, 1,5 bilhão, que significa 7,5% para o Espírito Santo e 1,3 bilhão, 6,5% para o estado de São Paulo. O que significa dizer que os demais estados não produtores teriam que dividir entre si somente 13% do fruto dos royalties do petróleo. É isso que não está certo, porque, eu repito, nós não estamos falando do petróleo explorado no continente, em terra firme, ou em plataforma marítima muito próxima ao continente. Não é um petróleo que está a mais de 200 quilômetros do litoral, senhor presidente. E essa riqueza, sim, precisa ser dividida entre todo o país. Portanto, eu espero que não apenas a ministra Carmen Lúcia, que concedeu a última liminar ao Estado do Rio de Janeiro, mas com que todos os ministros tenham um olhar nacional e que trabalhem a questão jurídica com muito cuidado. E eu sempre confiei na maturidade, principalmente na responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tenho certeza farão um julgamento justo para o Brasil e correto juridicamente. Muito obrigada, senhor presidente.